professor Vlad de Química na área aqui no curso de Essência, hoje com a aula 8, aula sobre equilíbrio químico. Fica ligado que tem muita informação aí, não perde nada, belezinha? Vamos lá. A primeira coisa importante para você entender bem equilíbrio químico é saber diferenciar as reações químicas em dois grupos. Nós temos as reações químicas chamadas de irreversíveis. São aquelas reações onde todos os reagentes se convertem em produtos e não voltam a ser reagentes novamente. Um exemplo disso é quando eu queimo um pedaço de papel. Após cessar a queima, cessar a combustão, as cinzas que foram formadas, o gás carbônico, a água que tiver sido liberada, não voltará a ser papel novamente. Perfeito? E uma reação reversível? Uma reação reversível é aquela onde eu tenho os produtos que foram formados no início podendo ser convertidos em reagentes novamente. Aí você pode pensar, puxa vida, eu não consigo imaginar nenhum exemplo de reação reversível. Vou te dar um exemplo para você entender direitinho o que é essa história de reação química reversível. Imagine que você tem um copo com água e eu cubra esse copo com água. À medida que o tempo for passando, parte da água no estado líquido irá se converter para a água no estado gasoso, vapor de água, até atingir um momento em que haverá um equilíbrio e o vapor de água volta a se converter em água no estado líquido e a água no estado líquido continua sendo convertida em água no estado de vapor. Isso é o equilíbrio químico. Tá? Um bom exemplo dessa reação reversível envolvendo a água são esses terrários que você encontra por aí para vender hoje. Tudo bem? Um outro exemplo, esse é mais antigo, se você não se der conta do que eu estou falando, dê uma pesquisada. Antigamente havia um galinho que os seus avós eles deixavam em cima da geladeira. Eles diziam que esse galinho avisava quando ia chover. Por quê? Esse galinho é feito de um sal de cobalto, que quando ele perde umidade, ele tem a coloração azul, e quando ele ganha a umidade, ele muda a coloração de azul para rosa. Então é um sistema que sempre está se mantendo em equilíbrio. Aumenta a umidade, ele volta para a cor rosa, perdeu a umidade, quando o tempo está quente, ele fica azul. Esse é um exemplo. Maravilha? Agora que você já sabe que existem dois tipos de reação, nós vamos trabalhar com as reações reversíveis. Uma reação reversível, ela pode atingir o que nós chamamos de equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Equilíbrio químico, como está escrito aqui, é um momento em que a velocidade das reações diretas, o que é a reação direta? É a reação onde os reagentes se convertem em produtos. E a velocidade da reação indireta, que é a reação onde os produtos se convertem em reagentes, se torna a mesma. Bem? Mas muita atenção. Mais uma vez, o momento do equilíbrio é o momento em que as velocidades das reações direta e indireta se tornam iguais. Porém, isso não significa que as quantidades de produto e reagente sejam os mesmos. Eles se tornam constantes, mas não os mesmos. Perfeito? Você vai encontrar a simbologia das reações em equilíbrio dessa maneira aqui, onde eu tenho, ao invés de uma única seta indicando a formação do produto, agora nós temos duas setas mostrando o equilíbrio, ou seja, mostrando que a reação acontece no sentido direto, reagente-produto, e no sentido indireto, produto-reagente. Você pode ter indicações que vão demonstrar em que sentido a reação está mais deslocada, porque o equilíbrio pode ser deslocado. Isso pode ser simbolizado mudando o tamanho da seta. Veja, quando eu faço isso, eu estou demonstrando que esta reação está com o equilíbrio mais deslocado no sentido direto, reagente em direção ao produto. Se eu fizer o contrário, veja, eu estou mostrando que nesta reação o equilíbrio está mais deslocado no sentido indireto, mais formação de reagente do que produto. Perfeito? Tudo bem? Quando falamos em equilíbrio químico, esse fato, ele pode ser representado através de uma expressão que nós chamamos de constante de equilíbrio, né? Que pode ser em função das concentrações e pode ser em função das pressões parciais do sistema, caso esteja trabalhando com reagentes e produtos no estado gasoso. A reação em equilíbrio ela pode ser expressa através de uma constante, que nós chamamos de constante de equilíbrio. Essa expressão ela pode ser demonstrada da seguinte maneira. Vamos pegar um exemplo dessa reação genérica aqui, onde eu tenho reagente A reagindo com reagente B, formando produto C e produto D.
Nesse caso, a expressão de constante de concentração, constante de equilíbrio, será concentração do produto C elevado ao seu balanceamento vezes a concentração do produto D elevado ao seu balanceamento, tudo isso dividido pela concentração do reagente A elevado ao balanceamento de A vezes a concentração do reagente B elevado ao balanceamento de B. Aí, então, os exercícios que você pode encontrar, ele pode oferecer tabelas de concentração, onde, primeiro, você deve montar a expressão de constante de equilíbrio, e caso peça um valor exato, você substitui os valores e encontrará o seu valor de constante de equilíbrio. Tudo bem? Perfeito? Lembrando, nós podemos ter constante de equilíbrio em função de concentrações, onde, então, eu chamo isso de Kc. Perfeito? Se eu estiver trabalhando com constante de equilíbrio em função de pressões parciais de reagentes e produtos, aí então eu vou simbolizar com a expressão Kp. E ao invés de concentrações, eu terei as pressões parciais de cada uma das espécies envolvidas. Tudo bem? Ambas podem representar constantes de equilíbrio. Perfeito? Lembra que eu falei que eu simbolizei aqui o equilíbrio deslocado para o sentido direto, equilíbrio deslocado para o sentido indireto? Então, o que significa? Significa que o equilíbrio químico ele pode ser alterado, ele pode ser deslocado. Nós vamos ver agora quais são os principais fatores capazes de deslocar o equilíbrio químico. Perfeito? Só vou mudar a lousa e já volto. E aí, pessoal, então, como eu tinha dito, agora nós vamos ver os fatores que são capazes de deslocar o equilíbrio químico. Lembrando, nós estamos na aula 8, aula sobre equilíbrio químico aqui no curso Essência, belezinha? Veja só, existem 4 fatores que são apresentados na literatura com relação a equilíbrio químico, a deslocamento de equilíbrio químico. Porém, apenas 3 deles são capazes de deslocar o equilíbrio. No final dessa aula eu vou explicar direitinho esse detalhe. O primeiro fator que nós vamos ver capaz de deslocar o equilíbrio químico é o fator concentração. Concentração é a quantidade que eu tenho de uma espécie, de um reagente ou de um produto. Perfeito? Como funciona? O que acontece? Sempre que eu aumento a concentração de uma das espécies, por exemplo, se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu desloco o equilíbrio no sentido contrário. Senhor, mas por que isso? Todo esse deslocamento de equilíbrio tem a ver com o que nós chamamos de princípio de Le Chatelier. Pessoal, vamos falar a respeito de fatores que deslocam o equilíbrio químico. Como isso funciona? Isso depende do que nós chamamos de princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier, o que ele diz? Diz o seguinte: sempre que o equilíbrio químico de uma reação reversível for alterado, o sistema em si vai buscar maneiras para devolver esse equilíbrio, para voltar a ficar no seu estado estável, seu estado normal, seu estado de menor energia, que nós chamamos. Perfeito? Vamos ver quais são esses fatores. O primeiro fator é a concentração. Concentração é a quantidade de material que eu tenho. Posso estar falando de quantidade de reagentes ou quantidade de produto. Como funciona? Se eu aumento a concentração de uma das espécies, eu desloco o equilíbrio no sentido contrário. Ou seja, imagine que eu aumento a quantidade de um reagente. O que vai acontecer? Eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de formação do produto. E se eu diminuir a concentração de um reagente? É o contrário. Eu desloco o equilíbrio no sentido que eu diminuir essa espécie. Certo? Então, se eu diminuir a quantidade de reagente, eu desloco o equilíbrio no sentido indireto, ou seja, de formação do reagente. Se eu diminuir a concentração do produto, eu desloco o equilíbrio no sentido de formação desse produto para voltar a estar em equilíbrio. Perfeito? O segundo fator que é capaz de deslocar o equilíbrio de uma reação química reversível é a pressão. Mas lembre, a pressão só é capaz de deslocar o equilíbrio de sistemas gasosos, ou seja, eu preciso ter espécies no estado gasoso. Lembrando, isso não significa que todos os reagentes e todos os produtos precisem estar no estado gasoso. Desde que algumas das espécies estejam, aí a pressão vai alterar essa condição de equilíbrio. Vamos ver como funciona. Se eu aumentar a pressão de um sistema, eu desloco o equilíbrio no sentido de menor volume. Que história é essa de menor volume?
O volume de uma reação química você consegue analisar de acordo com o balanceamento, ou seja, você pode entender o número de mols como o número de volumes também nesse sistema gasoso, perfeito? Então, e se eu diminuir a pressão de um sistema em equilíbrio, de um sistema reversível? O que vai acontecer? O contrário, ou seja, eu desloco o equilíbrio no sentido de maior volume, perfeito? O terceiro fator capaz de deslocar o equilíbrio de uma reação química é a temperatura. Vamos ver como a temperatura funciona. Primeira coisa, eu preciso saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, ou seja, se ela absorve a energia para acontecer ou se ela libera energia para acontecer. A partir daí, veja só, se eu aumentar a temperatura desta reação, eu vou deslocar a reação no sentido endotérmico, perfeito? E se eu diminuir a temperatura? Aí então eu desloco o equilíbrio no sentido exotérmico. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Imagine que eu esteja falando de uma reação que libera energia, uma reação exotérmica, tá? Que é uma reação, por exemplo, de mudança de estado, ou um fenômeno de mudança de estado, onde eu estou indo do líquido para o sólido. Lembrando, para ir do líquido para o sólido, eu preciso perder energia. O processo é exotérmico. Se o processo for exotérmico e eu aplicar temperatura, veja só, veja como isso funciona. Deixa eu ver, o sistema é exotérmico, ele quer liberar energia para acontecer, né? Quer liberar energia para voltar para o estado sólido. Mas eu aplico temperatura, eu estou fazendo o contrário do que é o sentido natural desse fenômeno. Sendo assim, eu vou deslocar o equilíbrio da reação no sentido contrário. E nesse caso, eu não vou conseguir fazer com que a água no estado líquido torne-se sólida. Tudo bem? Então, o primeiro princípio é conseguir analisar se a minha reação é endotérmica ou exotérmica. A partir daí, eu aplico o princípio de Le Chatelier para voltar a ter equilíbrio. Observação sobre a temperatura. A temperatura é o único desses três fatores capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio. Tá? O seu Kc ou Kp ele só se altera em função de temperatura. Pressão e concentração não alteram o valor de constantes de equilíbrio. Perfeito? Finalizando, lembre, está lembrado que eu falei a respeito de que havia 4 fatores que sempre apareciam com relação a deslocar equilíbrio, mas nós falamos de concentração, pressão e temperatura, é porque existe o fator catalisador. O que é o catalisador? O catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação do sistema, fazendo com que ela ocorra mais rapidamente. Porém, o catalisador ele não é capaz de deslocar o equilíbrio de uma reação química. Por quê? Porque se ele aumenta a velocidade no sentido direto, também aumenta a velocidade no sentido indireto. Então fica aí a dica, catalisadores não são capazes de deslocar o equilíbrio químico de uma reação. Perfeito? Fizemos aí então um resumo da aula número 8, não é do meu, né? Fizemos aí então um resumo da aula número 8 sobre equilíbrio químico e agora vamos ao exercício resolvido para ver se você entendeu. Vamos lá então, pessoal, dá uma olhadinha nesse exercício da UFPA. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases flúor, oxigênio e fluoreto de oxigênio em equilíbrio, de acordo com a equação. Notem que essa equação que está simbolizada ela já está balanceada, que é extremamente importante para a resolução, onde nós temos 2 mols de gás flúor reagindo com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols do fluoreto de oxigênio gasoso também. Observem o valor de ΔH de menos 11 kcal. O que significa esse valor negativo? Significa que estamos falando de uma reação de liberação de energia, uma reação exotérmica. Perfeito? Analisando o sistema, podemos afirmar que, e aí temos 4 afirmativas. A afirmativa número 1 diz, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará. Afirmativa número 2, se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará. Afirmativa número 3, se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará. E afirmativa número 4, se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Notem que a reação já está balanceada, onde nós temos
2 mols de gás flúor reagindo com 1 mol de gás de oxigênio, formando 2 mols do fluoreto de oxigênio, e que temos também, outra observação importante, um ΔH igual a mais 11 quilocalorias. O que significa esse mais 11 quilocalorias? Significa que esta é uma reação endotérmica, uma reação que absorve energia para acontecer. Certo? Vejam só, vamos analisar a primeira afirmativa. Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2, que é o meu produto, aumentará. Lembrem-se do nosso resuminho lá dos fatores. Quando eu aumento a temperatura, eu desloco a reação no sentido endotérmico. Ou seja, se essa reação é endotérmica, então é verdade que se eu aumentar a temperatura dela, eu estou deslocando no sentido direto, que é de formação do OF2. Então a afirmativa número 1 é verdadeira. Vamos analisar a afirmativa número 2. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará. O que o nosso resumo diz? O nosso resumo diz que quando aumentamos a pressão no sistema gasoso, o equilíbrio se desloca no sentido de menor volume. Vejam pelo balanceamento que nós temos 3 unidades de volume do lado dos reagentes e apenas 2 unidades de volume do lado dos produtos. Sendo assim, realmente, se nós aumentarmos a pressão, o equilíbrio dessa reação vai se deslocar no sentido de formação do produto, no caso, o OF2. Já na afirmativa número 3, diz assim, se aumentarmos a pressão do sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Lembrem-se, vejam que nós falamos no nosso resuminho aí do princípio de Le Chatelier, que pressão não aumenta e não diminui constante de equilíbrio. Apenas temperatura tem essa capacidade. Então, a afirmativa número 3 é falsa. Afirmativa número 4, se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Estão lembrados? Finalzinho da nossa aula, catalisadores não alteram o equilíbrio, logo eu não terei aumentada a concentração de OF2. Posso aumentar a velocidade de formação, mas quanto eu vou ter, o equilíbrio ele não vai ser deslocado. Então essa relação é falsa. Isso nos dá a alternativa B. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Certinho, pessoal? Você acabou de ver como é possível resolver um exercício de equilíbrio químico, tendo visto esse resuminho. Não esquece de ver aqui na plataforma os exercícios que nós temos a mais disponíveis aí. E a gente se vê na aula 9, a aula sobre modelos atômicos. Abraço, até mais.